Bom dia, senhores. Bom, então já está gravando localmente pelo Google Meet. Nas aulas passadas, né, a gente falou da transformada de Fourier e análise de Fourier. Eu pedi e mencionei várias vezes para vocês que lembrassem que sempre que escutarem falar em Fourier, fizessem a associação antes de qualquer equação, qualquer definição, associassem isso à frequência. Então você vai olhar um sinal no domínio da frequência, que é importante para a engenharia elétrica. Então a gente fez isso. Um dos tópicos muito importantes que eu mencionei na aula passada foi o teorema de Nyquist. Então, olha, o teorema de Nyquist é muito importante no processo de conversão analógica digital, porque de forma bem geral a gente consegue separar o processo de conversão analógica digital em 3 etapas: amostragem, quantização e codificação. Amostrar, segundo o teorema de Nyquist, você pega amostras igualmente espaçadas do sinal. Se a frequência de amostragem for o dobro da maior frequência do sinal, você não tem perda de informação. A quantização é transformar as amplitudes desse sinal contínuas em valores discretos. Tem alguém pedindo para ele permitir aqui. Então, a quantização ela pode introduzir um erro, que a gente vai falar daqui a pouco. E por último, após a substituição dos níveis contínuos que a gente tem aqui por níveis discretos, então, por exemplo, nesse sinal, você tem um sinal que está tendo uma excursão contínua aqui. Após o processo de amostragem, nos instantes 0, T1, T2, T3, T4, ele vai ser substituído por valores discretos. Então, por exemplo, esse valor em T0, T igual a 0, seria aproximado por D, em T1 por 2D, em T2 também por 2D, em T3 por 4D e em T4 por 5D. Então, vocês partiria de valores contínuos para valores discretos. E por último, no processo de conversão analógico-digital, vai se atribuir, né, palavras binárias aos níveis discretos. Bom, a amostragem, dado que seja obedecida a taxa de Nyquist, ou seja, a frequência de amostragem é no mínimo 2 vezes a maior frequência do sinal, e a codificação, em que você pode pegar no mínimo log de n na base 2 bits. Então, por exemplo, se você tiver 4 níveis discretos, log de 4 na base 2, 2 bits. Se você tiver 1024 níveis, log de 1024 na base 2, 10. Com 10 bits eu consigo representar todos os 1024 níveis. Mas a quantização, que quando você pega o valor real e substitui pelo valor aproximado, então você tem um sinal quantizado menos o sinal original. Então seria o ruído de quantização, que a gente pode definir dessa forma ou da outra: x menos x chapéu, ou x chapéu menos x de t. Bom, mas você vai ter uma diferença. E ou seja, o ruído de quantização vai ser um dos principais fatores para limitar o desempenho da conversão analógico digital. Por que isso? Porque você não tem um número infinito de bits para representar um valor contínuo. E mesmo quando você aumenta o número de bits e melhora a codificação, quando você melhora a granularidade da codificação, então, por exemplo, se a gente colocar aqui mais níveis, por exemplo, dividindo cada passo de quantização aqui por 2, eu vou ter uma discretização menor, o erro de quantização vai ser menor. Mas o que é que se paga? Eu tenho que usar mais bits para representar cada nível. Ao representar cada nível com mais bits, vão aparecer 2 problemas. Se o sinal tiver que ser armazenado, você precisa de mais espaço de memória. Se o sinal tiver que ser transmitido, você precisa de uma banda maior para transmitir o mesmo sinal. Então, o que é que vai dizer quais são o número de níveis e também qual é o número de passos de quantização? O sistema em si. Se você quer um sistema com maior definição ou menor definição. Exemplo, no codificador você faz uma fala, quando está conversando, você utiliza uma taxa de 64 kilobits por segundo, porque a taxa de amostragem é 8 kHz. Numa voz, quando você utiliza a voz para transmissão de telefonia, que o que é mais importante é a inteligibilidade do sinal.
Som de CD, a taxa de amostragem é 22,05 kHz, porque eu preciso de uma qualidade melhor. Então sempre vai ser aquela história, você quer uma qualidade melhor, tem um custo maior, maior número de bits, que vão implicar em maior espaço de armazenamento ou banda de transmissão. Bom, mas o que nós vamos falar aqui hoje é do ruído de quantização. Então o ruído de quantização ou o erro de quantização vai ser a diferença entre o sinal quantizado e o sinal original. Então nesse caso aqui, a gente optou por dividir as amplitudes em intervalos igualmente espaçados de D. E esse valor de D aqui é chamado de passo de quantização. Então, na área de codificação de sinais, esse termo é bem difundido e é chamado de passo de quantização. Então, em função do número do passo de quantização e da faixa dinâmica do sinal, então aí foi uma tradução direta de inglês, Dynamic Range. Então você tem a faixa dinâmica, é o quanto o sinal a excursão total do sinal. Por exemplo, nós podemos ter um sinal de 0 a 10. Então um sinal de 0 a 10 eu tenho 10 volts aí de excursão. Pode ser um sinal com uma amplitude maior, de 0 a 1 volt, ou então menos 1 a 1. Então a faixa dinâmica, você pega a faixa dinâmica do sinal e divide pelo passo de quantização, eu tenho um número de níveis. Com o número de níveis eu vou saber quantos bits são necessários para alocar cada nível. E por meio da taxa de amostragem, eu sei quantos bits serão necessários por unidade de tempo para representar um dado sinal. Bom, mas aqui a gente vai estar, nesse início de aula, observando qual é o efeito do ruído de quantização. Bom, então na primeira observação que a gente vai fazer aqui, é que o ruído de quantização, assim, é razoável supor, numa primeira e mais simples, que o ruído de quantização vai variar uniformemente, né, ou seja, com distribuição uniforme, de menos D sobre 2 a D sobre 2. Então, por exemplo, se eu tenho um passo de quantização de 1 volt, o maior erro que eu posso ter na representação do sinal é meio volt. Por quê? Se eu tenho um passo de quantização D, quando ele ultrapassa o meio volt de erro, ele é codificado para o sinal posterior. Se ele ultrapassa o erro em menos meio volt, ele passa para o nível posterior. Então, para ficar mais fácil, suponha que a gente tenha os níveis discretos aqui, sejam 1 volt, 2 volts, 3 volts. Qualquer sinal entre 1 e 1,5 vai ser codificado por 1 volt. Qualquer sinal entre 1,5 e 2 é codificado por 2 volts. Então, quando o passo de quantização é de 1 volt, o maior erro que eu posso ter é meio volt. Então veja, e a gente vai supor que é uniforme os erros, ou seja, a distribuição do erro, que tem valor máximo D sobre 2 e valor mínimo menos D sobre 2, a gente vai supor que ela tem uma distribuição uniforme. Então veja, para uma distribuição uniforme, como é que a gente representa essa distribuição uniforme do ruído? Então a gente está chamando aqui o ruído de N, vindo do inglês noise. Então a distribuição do ruído vai ser dada por esse gráfico aqui, que é representado nessa expressão 1 sobre D, U de N mais D sobre 2 menos U de N menos D sobre 2, em que U é do grau unitário. E o gráfico dela é esse daqui. Então veja, essa expressão aqui e esse gráfico representam uma função densidade e probabilidade? Sim, por quê? Porque qualquer função que seja sempre maior ou igual a zero, essa é sempre maior ou igual a zero, e cuja área seja unitária, então se você observar, a base aqui é D, a altura 1 sobre D, D vezes 1 sobre D é 1. Então eu tenho a probabilidade do espaço amostral 1. Então qualquer função cuja área é unitária, sobre o gráfico é unitária, e ela é sempre maior ou igual a zero, essa função pode representar uma distribuição de probabilidade, uma função de densidade de probabilidade. Resta saber se vai ser útil ou não, ou seja, qualquer um de vocês pode pensar aí numa função que seja sempre maior ou igual a zero, área unitária, que é uma distribuição de probabilidade. Aí tem que encontrar uma aplicação para ela. Quando não existe nenhuma indicação assim mais forte de uma distribuição preferencial, nós podemos considerar a distribuição como sendo uniforme, certo? Beleza.
Exemplo, a gente sabe que o sinal que chega da Energisa é um sinal senoidal. No instante que a gente começa a medição, a gente não sabe se você vai pegar esse sinal senoidal com fase 0, fase π sobre 2, pico, não sabe. E todas as probabilidades são igualmente prováveis, porque não tem nenhuma probabilidade, nenhuma fase que seja mais provável que outra. Então é razoável supor que a distribuição de probabilidade de fase aqui é uniforme, entre 0 e 2π. Nesse caso em particular, a gente está olhando para a probabilidade do ruído. Então 1 sobre d, porque a gente fez na nossa configuração, se o passo de quantização é d, ou seja, a distância entre dois intervalos consecutivos é d, o maior erro de quantização em módulo é d sobre 2. Bom, como é que a gente vai medir esse ruído? Veja, como o sinal é aleatório, se a gente tentar medir a média possivelmente vai ser 0. Então, não é tão bom. Mas eu posso medir a potência do ruído. Então, no nosso conceito de potência, que a gente supôs que o sinal é aplicado sobre um circuito resistivo normalizado, a potência do ruído é o valor médio do sinal quadrático. Então, aqui, a gente considerando o ruído de quantização como um sinal aleatório, eu quero calcular o valor médio, né, ou seja, o valor esperado de n ao quadrado. E o valor médio, essa média quadrática de um sinal aleatório, é sempre a integral de menos infinito a mais infinito do n ao quadrado vezes o Pn de n. Exemplo, sempre o valor médio de uma variável aleatória é o somatório do valor vezes a sua probabilidade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Só que eu estou calculando a média quadrática. Bom, por exemplo, suponha que metade dos alunos aí da sala pesem 80 quilos. Metade dos alunos pese 60 quilos. Qual é o peso médio? O peso médio vai ser 1/2, que é metade, vezes 80, me dá 40. Mais 1/2 vezes 60, me dá 30. 30 mais 40, 70 quilos. Então, sempre olhando aqui para essa expressão, eu posso multiplicar a propriedade vezes a média que eu quero calcular. Em termos de probabilidade do processo estocástico, isso é chamado de momentos de uma variável aleatória. Então, esse momento de segunda ordem é a potência. Então, para esse caso, se eu integro a FDP do sinal, a distribuição de probabilidade, vezes o n ao quadrado, eu tenho a potência do sinal. Então, para essa FDP, ela só é não nula do intervalo de menos d sobre 2 a d sobre 2. Nesse intervalo, ela vale 1 sobre d. E a gente vai integrar. A integral de n ao quadrado, n ao cubo sobre 3. Então, nós ficamos com 1 sobre d, integral de vezes n ao cubo sobre 3, de menos d sobre 2 a d sobre 2. Substituindo aqui d sobre 2 no lugar de n, eu fico com d ao cubo sobre 8, e aqui menos d ao cubo sobre 8. Multiplico. Aqui eu vou ficar menos com menos mais. 1/8 mais 1/8 dá 1/4. 1/3 vezes 1/4 dá 1 sobre 12. D quadrado. Então, veja. A potência, esse número também aqui é bem conhecido em processamento de sinais. Dado um passo de quantização, vai ser d ao quadrado sobre 12, a potência do ruído de quantização. Se nós fizermos uma análise dimensional, veja, se o sinal x de t é um sinal em volts, a potência do ruído seria volt ao quadrado. Só que volt ao quadrado não é potência. Mas nós temos que lembrar que a nossa definição de potência é a potência dissipada quando um sinal de tensão ou corrente é aplicado num circuito resistivo normalizado. Então, na realidade, a potência aqui vai ser volts ao quadrado por ohm, que é watt. Era o que nós esperávamos. Bom, a potência só do ruído ela não é tão importante quanto a relação entre a potência do ruído e a potência do sinal que você quer codificar. Então aqui a gente tem um importante conceito que é a relação sinal-ruído de quantização. Então a relação sinal-ruído de quantização, que vem do inglês SQNR, Signal to Quantization Noise Ratio, ela é dada por 10 log da potência do sinal sobre a potência do ruído.
Então essa relação sinal-ruído e quantização é que vai dizer o quão bom ou quão ruim é o sinal. Então, em se tratando de sinais, você tem sempre a medida objetiva. Você pega aqui, como ela está sendo dada em logaritmo, é dBs, né? Como ela está sendo dada em dBs, você pega aquele valor em dB e tenta associar a qualidade. Ou seja, e a qualidade é uma medida subjetiva. Então isso vai depender do sinal. Então, por exemplo, entre 5 e 10 dBs é um sinal bom para transmissão de voz inteligível. Entre 40 e 35, em torno de 40 dBs é um sinal bom para vídeo, certo? Então esse valor aqui em dBs é que vai dizer se o sinal está bom ou ruim, e a partir dele a gente especifica o passo de quantização. Se vocês observam, já lembraram, perceberam, sempre quando se fala em potência sonora, o pessoal menciona-se em dB também. Olha, principalmente hoje, né, que o pessoal está muito intolerante. Então tem uma galera fazendo festa, o vizinho reclama. Bem que no Rio de Janeiro mataram um, né, mas o vizinho reclamou. Não se chegou ao consenso se a briga, o som estava alto ou baixo. Chama-se uma autoridade, a autoridade vem com um decibelímetro e mede. E verifica se aquilo atende ou não à norma. Se atender à norma, tiver abaixo, não se pode fazer nada. Se tiver acima, solicita que o aparelho seja desligado. Mas aquilo ali é medido em dBs. Então sempre que quando a gente está medindo em dB, em relação, é uma grandeza relativa. O que eu quero dizer? A potência sonora, o limiar de escuta da potência sonora no ouvido médio é de 10 elevado a menos 5 Pascal. Seria o mínimo que o indivíduo consegue escutar. Aí o livro do Latte, ele fala, ele dá um exemplo, até bastante pitoresco para essa intensidade sonora. Ele diz que se o indivíduo estiver num quarto totalmente silencioso, se houver um mosquito a 3 metros de distância, é o valor que ele vai conseguir escutar, e essa é a potência mínima sonora. Então todos os tipos de potência, toda a potência sonora é feita em relação a esse 10 a menos 5 pascais. E o ouvido, ele obedece uma escala logarítmica. Então, para conseguir avaliar essa escala logarítmica, a melhor razão é você pegar a potência atual, dividir pela potência mínima que você pode escutar em dBs. E com isso você tem uma gradação melhor. Por quê? Porque quando você pega uma unidade logarítmica, você consegue observar uma excursão maior de amplitude. O que é que eu quero dizer com isso? Se você tem uma grandeza que varia de 1000 até 0,1, se você plotar essa grandeza nos intervalos que estiver ali entre 1, 2, 3 volts, você quase não vai ver por causa da escala. Porque a escala em 1000 é 10 a terceira, 0,1 é 10 a menos 1. No entanto, quando você passa essa grandeza para a unidade logarítmica, cada um vai ser uma década. Então você consegue visualizar melhor. E o ouvido funciona dessa forma também. Entendeu? Então por isso que é usual estabelecer relação sinal-ruído em dBs. E nesse caso específico, como a relação sinal-ruído de quantização, a gente coloca que a SQNR é 10 log de Px, potência do sinal desejado, sobre a potência do ruído. E aqui a gente tem um exemplo relativamente simples, que é o seguinte. Um sinal senoidal tem amplitude 15 volts e frequência 12 kHz. Esse sinal deve ser digitalizado atendendo a restrição que a SQNR deve ser no mínimo 40 dBs. Quantos intervalos de quantização igualmente espaçados são necessários? Quantos bits devem ser utilizados para codificar cada amostra? Qual a menor taxa de transmissão de dados para a transmissão do sinal digitalizado? Vejam, a SQNR 10 log de Px, ou potência do sinal desejado, sobre Pn. Como eu tenho um sinal senoidal, nós já calculamos que a potência do sinal senoidal é ao quadrado sobre 2. A potência do ruído, nós determinamos agora, é d ao quadrado sobre 12. Você substitui isso nesse ponto e essa outra expressão aqui.
Vamos resolver. Então eu tenho esta expressão. O 10 passa dividindo. O log eu faço 10 elevado a 4. Resolvo aqui, faço a multiplicação aqui em x, em cruz, né? No final, se você resolver essa expressão, vai encontrar igual a D igual a 0,37 volts. Então, se o sinal a ser codificado tem 15 volts, tem o sinal senoidal com amplitude aqui máxima de 15 volts, indica que ele varia de menos 15 até 15. Então, a excursão total de amplitude, a faixa dinâmica do sinal é 30 volts. 30 volts dividido por 0,37 dá 81,08, ou seja, aproximadamente 82 intervalos. Para codificar 82 intervalos, log de 82 na base 2, se eu faço 2 elevado a sexta é 64, 2 elevado a sétima é 128, então eu preciso de 7 bits no mínimo. Então, com 7 bits, eu vou pegar esses 7 bits e multiplicar vezes a frequência máxima e vezes 2, que essa é a frequência de Nyquist. Então a gente vai multiplicar, cadê a frequência de Nyquist? 12. Então 12 vezes 2, 24, vezes 7, 168 kilobits por segundo. Então, para transmitir esse sinal atendendo essa especificação de SNR, é necessário uma taxa mínima de 168 kilobits por segundo. Então, se você tiver que contratar aí uma empresa, ela tem que garantir essa taxa de transmissão. Se você quiser comprar memória para armazenar, você pega essa taxa de transmissão e multiplica pelo tempo e verifica o quanto você de memória será necessário adquirir para gravar um dado sinal, em função do tempo de gravação. Bom, indo um pouquinho mais e avançando para outro ponto, a gente vai falar do teorema de Parseval, né? Não confundir com Percival. Então, teorema de Parseval. O teorema de Parseval, esse cientista, né, o Parseval, ele trabalhou muito com a relação entre potência e energia no domínio do tempo e no domínio da frequência. Mas, relembrando aqui, o que é que nós temos? Que a potência instantânea é a potência que um resistor normalizado dissipa quando é aplicado sobre ele um sinal de tensão ou corrente. E a energia total desse sinal, a energia, é a integral da potência. Então a energia de um sinal qualquer é a integral de menos infinito a mais infinito do sinal ao quadrado. Como esse sinal pode ser complexo, a gente eleva ao quadrado aqui. Eu posso calcular o módulo ao quadrado. No entanto, o que é que nós temos que observar? E eu, particularmente, eu gosto muito dessa figura aqui, ó. Demais, porque ela é o que... A essência da análise Fourier é essa. Se você tem um sinal qualquer e olha no domínio do tempo, eu tenho a expressão f de t. Se você pega esse sinal e olha no domínio da frequência, eu tenho f de ômega. E a transformada de Fourier é a ferramenta matemática que, a partir do sinal f de t, me gera a função, a representação f de ômega. E a transformada inversa, f elevado a menos 1, faz o efeito contrário. Mas essas duas representações, elas estão associadas ao mesmo sinal. Então, o que Parseval falou é disso: olha, se é o mesmo sinal, você pode calcular a energia do sinal tanto no domínio do tempo, ou seja, usando f de t, ou no domínio da frequência. Ou seja, se eu tiver um sinal x de t, eu posso calcular a energia no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Esse é o teorema de Parseval. Em alguns casos, o teorema de Parseval também analisa potência, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, então a prova dessa expressão é que a energia do sinal pode ser calculada no domínio do tempo ou no domínio da frequência é a seguinte. Quando você tem um módulo do sinal ao quadrado, o módulo do sinal ao quadrado, a gente pode escrever da seguinte forma: x de t vezes x conjugado. Certo? É óbvio que se for real, essas duas porções são iguais. Mas quem é o conjugado de x de t? Eu vou pegar aqui, ó, e olhar para a sua transformada inversa. Quem é a transformada inversa
de x a transformada inversa de x de t. Bom, se eu tivesse só o x de t, a expressão seria 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de x de ômega vezes e elevado a mais j ômega t de ômega. Então, o x de t seria a convolução do x de ômega. No entanto, quando você faz a convolução, então a convolução do produto de dois números complexos, quando você tem a convolução o conjugado de um número complexo. Então, pense em um número complexo como produto de dois números, a vezes b. Se você conjuga esse produto, olhe para a representação polar. Então, a representação polar é colocar um menos na fase, né? Então, se você tem um número r elevado a j θ, o conjugado dele é r elevado a menos j θ. Quando você tem um produto de dois números, então, e elevado a j θ1, e elevado a j θ2. Quando você conjuga, eu tenho que colocar o menos nas duas fases. Então, de tal sorte que o conjugado de x de t vai ser o conjugado de x de ômega vezes o conjugado da exponencial com sinal positivo. Então, o conjugado da exponencial com sinal positivo é a exponencial negativa. Então, a gente chega a essa expressão aqui. Bom, primeira coisa, né, quando nós observamos uma integral dupla, a atitude mais infantil que se pode ter e resolve a maior parte dos nossos problemas é trocar a ordem de integração. Então, se nesse caso a integração primeiro é feita em ômega e depois em t, vamos fazer a inversão, né? A gente vai mudar a ordem de integração. Primeiro vai fazer em t e depois em ômega. Então, o que é que tem t nessa expressão? Eu tenho um x de t é elevado a menos j ômega t dt. X de t é elevado a menos j ômega t dt, integral de menos infinito a infinito. Essa daqui é exatamente a definição de x de ômega. Bom, então o que eu vou ter? E de x vai ser igual a 1 sobre 2π de x de ômega vezes x conjugado. X de ômega vezes x conjugado é o módulo de x de ômega ao quadrado. Ou seja, como nós queríamos provar, eu posso calcular a integral do sinal ao quadrado no domínio do tempo, ou então a integral do módulo da sua transformada ao quadrado e dividir por 2π. Eu vou ter a energia do sinal. Aí aqui a gente vai fazer um exemplo relativamente simples, né? Quando eu tenho um sinal, me desculpem, e elevado a menos at ou de t. A energia é a integral do sinal ao quadrado. Como esse sinal é real, eu não preciso me preocupar com o módulo. Então eu vou ficar com a integral, que nesse caso vai ser de 0 até infinito, porque eu tenho um degrau aqui. Integral de 0 até infinito, de e elevado a menos at ao quadrado, da e elevado a menos 2at. Integral aqui tem um 2, ó. Nem percebi esse erro. Então a integral, esse menos 2 aqui, menos 2a desce, né? E fica com e elevado a menos 2at. A integral de, e substituindo o limite, e elevado a menos 2at dá 0. E e elevado a 0 dá 1. Eu chego que a energia desse sinal é 1 sobre 2a. A energia desse sinal é 1 sobre 2a. Bom, e no domínio da frequência, nos diz o teorema de Parseval que eu posso integrar o módulo da transformada ao quadrado e dividir por 2π. A transformada de e elevado a menos at é 1 sobre a mais j ômega. Então, módulo disso ao quadrado. Quem é um módulo de um número complexo? É a raiz quadrada do numerador, raiz quadrada é 1, dividido pela raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. A ao quadrado mais ômega ao quadrado é elevado ao quadrado. Essa raiz vai sumir. Aí aqui eu tenho a integral de menos infinito a mais infinito, de 1 sobre a ao quadrado mais ômega ao quadrado de ômega. Essa integral aqui não é trivial, mas tabelada, a gente poderia olhar, ela está naquelas funções trigonométricas inversas. Então, nessa expressão aqui, dado que o a é positivo, né, a integral é 1 sobre a, arco tangente de ômega sobre a, mais uma constante. Então, a integral indefinida disso é 1 sobre a, arco tangente de ômega sobre a, mais uma constante. Como a integral é de menos infinito a mais infinito, nós vamos substituir os limites aqui.
arco cuja tangente é mais infinita. Então você tem o círculo trigonométrico, mede-se o cosseno no eixo x, o seno no eixo y, e aqui o eixo da tangente é paralelo ao eixo j-ômega. Então você tem um círculo trigonométrico e o eixo j-ômega subindo, o eixo das tangentes subindo. Você vai subindo, 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 o arco cuja tangente é infinito é mais π sobre 2. E depois descendo, o arco cuja tangente é menos infinito é menos π sobre 2. Logo, isso aqui dá π, cancela com esse π, chegamos ao valor 1 sobre 2A. Então vejam, a gente calculou a energia no domínio do tempo, encontramos 1 sobre 2A. Calculou a energia no domínio da frequência, 1 sobre 2A. E é o que Parseval disse, não importa se você vai calcular a energia e a potência no domínio do tempo ou da frequência, tem que ser o mesmo valor, porque trata-se do mesmo sinal. A transformada de Fourier é apenas uma representação diferente. Bom, como aqui a gente calculou o módulo ao quadrado do sinal e obtivemos a energia, é como se você estivesse determinando o quanto que o sinal tem de energia em cada frequência. Então, por isso que essa expressão aqui, o módulo do sinal ao quadrado, ela também é conhecida como densidade espectral de energia. Ou seja, você consegue calcular a energia no espectro, né? No espectro de frequência do sinal. Vamos adiantar um pouquinho mais. Essa outra ferramenta, ela está relacionada à densidade espectral de energia e é chamada de autocorrelação temporal. Vamos lá. A autocorrelação é uma ferramenta muito importante, certo? E no caso discreto, ela vai ser dada contínua, ela é dada por essa expressão. Integral de menos infinito a mais infinito do sinal vezes uma versão deslocada dele. Integra. Vejam aqui, ó, quando você faz tal igual a zero, você tem a integral do sinal ao quadrado, que é a energia dele. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre correlação. Nessa semana, né, saiu a notícia que a China conseguiu pousar um drone ou alguma coisa do tipo em Marte. Observe, você está em Marte, eu não sei nem qual é a distância. Depois eu poderia procurar no Google, mas eu deixo para vocês. Não sei se são 3 meses que demora para chegar lá, mas é bem distante. Imaginem a potência do sinal que está sendo transmitido lá de Marte para chegar captado aqui na Terra. Então suponha ali, no pior caso, que você não tem uma antena diretiva, mas você tem uma esfera, transmite uma potência, a potência atravessa essa casca esférica, e você vai pegar um pouquinho dessa casca esférica, dado que a gente está bem distante dessa área da casca, e vai captar aquele sinal e tentar decodificar. Ou seja, a potência do sinal de informação que chega é muito baixa. Mas mesmo assim o pessoal consegue decodificar, tanto que eles conseguem se comunicar com artefatos na Lua, artefatos no Marte e até depois de Marte. Se eu não me engano, qual foi o que já passou de Marte? Eu assim, não sou especialista na área da astronomia, nessa área espacial, então eu não tenho assim memorizado os números de distâncias, de tempo e de máquinas, não. Mas efetivamente é uma coisa muito longe, que a potência vai chegar muito baixa. Então o ruído nessa comunicação tem uma potência muito mais alta do que o sinal que você quer decodificar. No entanto, o ruído ele é descorrelacionado. E o sinal transmitido você pode correlacionar. Por exemplo, eu posso dizer que toda vez que eu transmitir um bit 0, necessariamente depois vem um bit 1. Então eu posso ter cadeias de 1, mas sempre que for um bit 0, eu tenho que ter um bit 1. Então eu já introduzi uma correlação entre duas amostras consecutivas. Então por isso que é possível decodificar o sinal por meio de correlação. Então na área de comunicações, você tem um fenômeno, ganhos em virtude da correlação do sinal. Porque o ruído é descorrelacionado. Temos a área de estatística também, ou seja, como correlacionar grandezas, né? Ou descorrelacioná-las, né? Então, por exemplo, esse ano não é eleitoral, mas o próximo vai ser, e começam aquelas pesquisas de opinião.
observe, algumas vezes correlação entre escolhas que não estão tão explícitas, outras mais explícitas, outras menos explícitas. Quando se faz as pesquisas, é justamente saber isso, o que é autocorrelação, ou seja, o que um sinal... Na verdade, sim, tem autocorrelação e correlação cruzada também, né? Correlação entre dois sinais. Então, nesse caso, é correlação cruzada entre dois sinais. Então, exemplo, o que é que ocorre com a preferência de voto e o nível de formação do indivíduo? Se é básico, médio, superior? Tem alguma correlação. Outra, poder aquisitivo da pessoa e o seu grau de formação. Então, essas ferramentas elas são muito importantes. E aqui a gente vai dar um significado para ela na área de energia. Então veja, a autocorrelação que a gente está indicando para o Rx de tal é a integral de menos infinito até mais infinito do x de t vezes o x de tal t mais tal dt. Então você vai sair de uma grandeza temporal t e vai para outra grandeza temporal tal, que é esse deslocamento. Uma mudança de variável simples, você consegue mostrar que essa integral também pode ser feita com x de t vezes x de t menos tal. Você pode escolher. De tal sorte que se eu posso trocar mais tal por menos tal, a autocorrelação é uma função par. Certo? Bom, vamos calcular agora a transformada de Fourier dessa autocorrelação. Então a gente vai calcular a transformada de Fourier dessa autocorrelação. Então a transformada de Fourier ela é calculada aqui em uma grandeza temporal, então tal é uma grandeza temporal. Então logo a transformada de Fourier vai ser integral de menos infinito a mais infinito. Rx de tal é elevado a menos j ômega tal de tal. Substituir a expressão para Rx de tal aqui. E mais uma vez, como eu disse, né? Quando eu tenho uma integral dupla desse tipo, normalmente é mudar a ordem. Então, se a primeira integral é feita em t e a segunda em tal, a gente vai mudar. Primeiro vamos fazer a integral em tal e depois a integral em t. Essa integral em tal, eu estou calculando uma transformada de Fourier, porque a integral é de menos infinito a mais infinito, e tem uma exponencial com sinal negativo. Só que houve um deslocamento aqui. X de t mais tal. Então aqui eu tenho uma transformada de x de t, que é x de ômega, vezes e elevado a menos j ômega t, dt. E agora, como a integração é feita em t, eu tenho aqui o x de ômega vem para fora, fica uma transformada de Fourier de x de t. Mas aqui a gente observa que eu troquei, em vez de ter menos j ômega, eu tenho mais j ômega. Então eu troquei o sinal de ômega aqui. Então logo isso é x de ômega vezes x de menos ômega. Aí usando a propriedade do conjugado, quando x de t é real, o produto de x de ômega vezes x de menos ômega vai ser x de ômega ao quadrado. Ou seja, como a gente mencionou na aula no slide passado, né, o módulo de x de ômega, que é a densidade espectral de potência, ela também apareceu aqui. Ou seja, o módulo da transformada de Fourier ao quadrado é a transformada de Fourier da autocorrelação. Então, a densidade espectral de energia, que a gente vai indicar aqui por S de X de spectrum, é a transformada de Fourier da autocorrelação do sinal. Se é uma densidade, como eu disse, olha, a densidade espectral de energia, ela é calculada, é uma função da frequência e me dá a energia do sinal em termos do domínio espectral, ou seja, o domínio ômega, domínio das frequências. Logo, o EX, ou seja, a energia do sinal, é dado por essa expressão 1 sobre 2π, a integral de Sx de ômega de ômega. Bom, aqui a gente tem uma seguinte observação. A autocorrelação ela é par, né, como a gente mostrou anteriormente. E usando as propriedades da transformada de Fourier, a transformada de Fourier de uma função par, de um sinal par, é sempre real. Tá? E aqui a gente vai fazer o exemplo para aquele sinal que nós obtivemos. Nós já calculamos agora. Então o x de t, quando ele é exponencial, é elevado a menos at o de t. A autocorrelação, a nossa
Expressão integral de menos infinito a mais infinito, x de t vezes x de t mais tal, de tal. Então a gente tem que calcular essa expressão para esse sinal aqui. Bom, eu vou ter dois casos, né? Primeiro, quando tal é maior ou igual a zero. Então, quando tal é maior ou igual a zero, a gente tem um sinal adiantado, né? Então, x de t mais tal é essa expressão aqui, ó. Então, se esse x de t ele começa em zero, então x de t ele começa em zero e depois decresce, por causa do de t. O x de t mais tal vai ser esse sinal adiantado. De quantas unidades de tempo? Tal unidade de tempo. Bom, aí a gente vai integrar essa expressão de menos infinito a mais infinito do x de t vezes x de t mais tal. O que a gente observa aqui? O produto entre esses dois sinais, esse sinal e esse outro, ele só é não nulo a partir de zero. Porque antes de zero, esse segundo é nulo. Então essa integral vai ser de zero a mais infinito de e elevado a menos a t vezes o x de t mais tal, e elevado a menos a t mais tal, de tal. Trabalho aqui com os expoentes. Como a integração é feita em t, esse e elevado a menos a tal vem aqui para fora. Junto esse menos 2at com esse menos at, dá menos 2at. E integro a exponencial. Integrando a exponencial, a gente chega a exponer ela mesma, né? Dividido por 1 sobre menos 2a. Substituir infinito, e elevado a menos infinito é zero, e elevado a zero é 1. Então eu chego a essa função de autocorrelação. Rx de tal é igual a e elevado a menos a módulo de menos a tal, para tal maior ou igual a zero. Eu poderia parar aqui, já que a gente já calculou para tal maior ou igual a zero, e dizer que como a função é par, o Rx de tal é e elevado a menos a módulo de tal. Poderia parar aqui e dizer que essa era a autocorrelação final. Mas a gente vai mostrar que ela é realmente uma função par para esse sinal. Ó. Quando tal é negativo, x de t mais tal ele vai atrasar o sinal, né? Então esse vai ser o sinal x de t e esse vai ser o sinal x de t mais tal, porque tal é negativo. Então a autocorrelação, que vai ser a área sobre o produto dessas duas funções, então essas duas funções só não são nulas a partir de tal, menos tal, desculpe. Então de menos tal até mais infinito, você vai calcular a integral das duas. Faz-se as mesmas operações, só que aqui no final você vai integrar, substituir e elevado a menos infinito é 1, 0, desculpe, e elevado a menos infinito é 0, e e elevado substituindo menos tal aqui, vou ficar com e elevado a 2 a tal. Esse menos 1 com esse vai embora, junta esse tal com esse outro aqui, eu fico com e elevado a tal sobre 2a. Que é exatamente essa expressão substituindo tal por menos tal. A expressão anterior que nós tínhamos calculado. Aí se a gente junta esse 1 com esse 2, eu tenho que a autocorrelação é e elevado a menos a tal, módulo de tal, sobre 2a. E como nós queríamos já havíamos adiantado, a autocorrelação é uma função par. Bom, e a densidade espectral de potência? O que é que nós vamos observar? A densidade espectral de potência é a transformada de Fourier da autocorrelação. Quem é a transformada de Fourier dessa expressão aqui, da autocorrelação? Eu tenho uma constante aqui, linearidade 1 sobre 2a, e transformo a exponencial e elevado a menos a módulo de tal. Tem um módulo aqui, está faltando, tem até que corrigir. A gente já calculou, né? A transformada de e elevado a menos a módulo de tal, ou então usando a tabela, é 2a sobre a ao quadrado mais ômega ao quadrado. 2a com 2a cancela, a gente chega a essa expressão aqui, para densidade espectral de energia. Se vocês observarem, vamos para cá, densidade espectral de energia. Para o exemplo, vamos voltar um pouquinho mais. Qual foi a densidade espectral de energia que nós calculamos? Para o mesmo sinal aqui, e elevado a menos a de t. 1 sobre a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então veja,
A autocorrelação ela pode ser usada para determinar a densidade espectral de energia de um sinal. Certo? Então, 1 sobre A ao quadrado mais A ao quadrado é a densidade espectral, aqui eu estou indo para frente, é a densidade espectral de energia desse sinal que nós calculamos primeiro a autocorrelação e depois a densidade espectral de energia. 1 sobre A ao quadrado mais A ao quadrado. Bom, mas para sinais de potência, veja que sinais de energia, se eu tiver um sinal de potência, então aqui a gente vai fazer um exemplo de forma relativamente rápida, e para sinal de potência, esse teorema aí que a autocorrelação, não mais a autocorrelação temporal, mas a autocorrelação temporal média, eu poderia até usar aqui, e no livro do Latte, ele usa uma notação diferente. Mas eu vou deixar mesmo, porque a operação é a mesma. Quando for um sinal de energia, você não calcula a energia. A autocorrelação não precisa dessa média temporal. Quando for um sinal de potência, você coloca esse 1 sobre t. Tá? Então, a autocorrelação ela vai ser dada por essa expressão. Há uma autocorrelação média. Então, você tem que calcular 1 sobre t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, do sinal vezes ele deslocado. E a autocorrelação, quando é calculada dessa forma, vai me dar uma densidade espectral de potência. E aqui a gente tem um exemplo para ficar bastante claro e bem ilustrativo. Sinal cossenoidal. Vejam o seguinte. No sinal cossenoidal, o que é que nós temos? O sinal cossenoidal é um tom, né, também chamado de tom, é uma frequência única. Então é natural que a potência dele, e esse é um sinal de potência, né, porque é um sinal de duração infinita, esteja concentrada, essa potência esteja concentrada na frequência do cosseno, ômega c. Então no caso do sinal que chega aqui, a energia fornece, a frequência é 60 Hz. 2π vezes 60 radianos por segundo. Bom, então o que seria para esse sinal a autocorrelação média? Limite, integral de menos infinito mais infinito, do sinal, vezes a sua versão deslocada em t mais tal. Aqui eu tenho um produto entre dois cossenos, cujo resultado é 1/2, né? Então aqui eu tenho a vezes a ao quadrado. Um cosseno vezes o outro é 1/2, né, do cosseno da soma mais o cosseno da diferença entre os dois ângulos. Então, se eu somo esse ângulo com esse outro, eu fico com 2 ômega c, t, mais ômega c tal, mais 2θ. Mais o cosseno da diferença entre esses dois ângulos. A diferença entre esses dois ângulos é ômega c tal. Bom, quando a gente integra em t aqui, então a minha integração é feita em t. Então, a integral do cosseno é seno. Só que eu tenho que dividir por ômega c, 2 ômega c. Esse cosseno aqui é em tal. Logo, ele é uma constante. A integral da constante é a constante vezes t. Substituindo o limite de integração aqui. Substituindo os limites de integração. Eu vou substituir t por t sobre 2. Então, eu fico 2 ômega c vezes t sobre 2 dá ômega c vezes t. Substituindo menos t sobre 2, apresenta menos ômega c t. Limite superior menos limite inferior dividido por 2 ômega c. Aqui, se eu substituir o limite superior, t sobre 2 menos t sobre 2, me dá t. Agora, a gente tem que calcular o limite aqui dessa expressão, né? O limite dessa expressão aqui, quando t tende a infinito. Aí vejam, nessa expressão aqui, eu tenho uma função limitada. Então, o seno é limitado de menos 1 a 1. Menos outra função limitada, que é limitada de menos 1 a 1. Então, quando você faz uma subtração entre duas funções desse tipo, elas variam de menos 1 a 1, o resultado certamente vai variar de menos 2 a mais 2. Quando você calcula esse limite aqui com t, então você tem uma função limitada aqui, dividido por uma função ilimitada, porque é em função de t. Quando t tende a infinito,
logo esse limite vai a zero. Mas, bom, aqui quando eu multipliquei 2t com 2t, ele cancelou. Fiquei com ômega c tal. O limite da constante, uma função é sempre constante, calcular o limite dela, quando t vai para o infinito, é a própria constante, cosseno de ômega c tal. Então, de tal sorte que o Rx de tal é A ao quadrado sobre 2 cosseno de ômega c tal. Bom, e a densidade espectral de potência? A gente falou o teorema de Wiener-Khinchin. A densidade espectral de potência é transformada em Fourier da autocorrelação média, o Rx de tal. Então vai ser a transformada de Fourier de A ao quadrado sobre 2 cosseno de ômega c tal. A ao quadrado sobre 2 é constante. E nós vimos aqui que a transformada do cosseno são dois impulsos centrados em mais ou menos ômega c, com área π. Logo, a densidade espectral de potência vai ser π, dois impulsos centrados em menos ômega c, mais ômega c, com área π ao quadrado sobre 2. E a potência? Então veja, a potência é 1 sobre 2π é a integral da densidade espectral de potência. Então veja, a integral é a área. Qual é a área desse impulso? Π ao quadrado sobre 2. A área desse outro impulso, π ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar o total π ao quadrado, né? Cancela π com π, eu fico com A ao quadrado sobre 2. Então a potência de um cosseno é A ao quadrado sobre 2. Nós já fizemos isso no domínio temporal. É o resultado esperado. Então, de fato, quando você calcula a autocorrelação média, a gente chega à potência do sinal. E veja que é natural a gente esperar esse resultado, porque o cosseno é um sinal puro, ele só tem uma única frequência. Então, toda a energia, toda a potência desse sinal, ela está centrada nessa frequência. Tá? Mais uma observação, eu também observo o seguinte: a gente falou que quando você calcula a área sobre o gráfico da transformada de Fourier e divide por 2π, a gente está calculando a função no domínio do tempo para tal igual a zero. Então, se você fizer a autocorrelação aqui para tal igual a zero, cosseno de zero é 1, eu fico com A ao quadrado sobre 2. Então, a autocorrelação, ela também vai me dar a potência. Quando a autocorrelação no ponto zero, ela me dá a potência do sinal. Então, como é que se pode calcular a potência de um sinal? Integral 1 sobre t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 do sinal ao quadrado. Eu calculo o valor médio dele ao quadrado em todo o intervalo de duração. Posso calcular também observando a autocorrelação no ponto zero ou a área sobre a densidade espectral de potência sobre 2π. Então eu tenho três formas de se calcular. Quando vai ser vantagem um e outro? Quando você está trabalhando, aí o que vai dizer é o seu sistema. Exemplo, em canais com desvanecimento rápido e seletivo em frequência, que aí você tem uma transmissão que em algumas frequências são atenuadas de forma diferente de outra, é importante você trabalhar no domínio da frequência. Então você equaliza o sinal recuperando, ou seja, o formato original de seu perfil de potência. Esse é um problema que é bem característico em sistemas de comunicações móveis. Senhores, até aqui tudo bem? Então vamos adiantar um pouquinho mais. Bom, em relação à série de Fourier e teorema de Parseval, veja, sempre que o sinal é periódico, eu tenho um sinal de potência. Sempre que o sinal for periódico, eu tenho um sinal de potência. Porque se você calcula, o sinal é periódico, você calcula ele ao quadrado e calcula essa área, de menos infinito a mais infinito, vai divergir. Então eu tenho que ter um sinal de potência. E eu posso relacionar, assim, teorema de Parseval é sempre olhar energia ou potência no domínio do tempo e ver essa energia ou potência no domínio da frequência. Então, de tal sorte que se a gente tiver a série trigonométrica de um sinal, que é dada por essa expressão, né? F de t igual a zero
somatório com n variando de 1 a mais infinito do AN, cosseno de n ômega 0t, que me dá a representação da parte par da função, mais o somatório com n variando de 1 até mais infinito do Bn seno de n ômega 0t, que me dá a representação da parte ímpar da função. Então veja, aqui eu tenho um nível DC. A potência relativa ao nível DC é sempre um sinal ao quadrado. Mas a potência relativa a um sinal cossenoidal é sua amplitude ao quadrado sobre 2. Então eu vou pegar cada cosseno desse, pegar a sua potência, que é a sua amplitude ao quadrado, e dividir por 2, somar tudo. Então eu tenho uma potência da parte par do sinal. Da mesma forma, um seno tem potência sua amplitude ao quadrado, Bn ao quadrado, sobre 2. Então eu somo toda essa parte aqui e representa a potência da componente ímpar do sinal. Então a potência, dado que você tem a representação de um sinal aqui, a potência dele, quando você tem a representação do sinal com a série trigonométrica, a potência dele vai ser dada por essa expressão aqui. Por sua vez, quando a gente está trabalhando com a série exponencial, nós podemos escrever dessa forma, né? Aqui eu escrevi até meio feinho. Tem um F0, que é o nível DC, mais o somatório do Fn vezes E elevado a Jn ômega 0t. Com n variando de menos infinito a mais infinito, só que o n não é zero. Bom, o que é que a gente tem aqui? A potência relativa ao nível DC, é o nível DC ao quadrado. E a potência relativa a cada Fn é o seu módulo ao quadrado. Tá? Porque o módulo exponencial complexo é 1, então, vezes o Fn, a potência associada a isso vai ser o módulo do Fn ao quadrado. Então, quando se quer relacionar a potência de um sinal e com os coeficientes de sua série exponencial, essa é a expressão que é dada. A potência vai ser dada a f ao quadrado, mais os somatórios do módulo dos Fn ao quadrado. Por último, mas não menos importante, nós temos também a representação da série trigonométrica compacta. Só fazendo uma observação aqui, que deve ficar sempre claro para vocês, uma diferença da série trigonométrica para exponencial é que são esses somatórios aqui. Na série trigonométrica varia de 1 até mais infinito, e na exponencial de menos infinito até mais infinito, certo? Ela incorpora aqui n's negativos, certo? Enquanto essa outra não. Por causa desses n's negativos é que vai aparecer a transformada, quando se trata de transformada, em ômega negativo. Sabendo que ômega é frequência, não existe frequência negativa, teria um problema de interpretação. Mas o problema é que a gente saiu de uma representação que tem 2 graus de liberdade, um sinal real, então é o cosseno e o seno, para uma representação em que tem apenas 1 grau de liberdade, que é o Fn. Então por isso que ele pode ser complexo, para incorporar esses 2 graus de liberdade, porque o número complexo tem parte real e parte imaginária. Bom, e em relação à série trigonométrica compacta, o que é que nós temos? O f de t, né? É um C0 mais um somatório de cossenos com frequências múltiplas da frequência fundamental deslocados. Bom, mas a potência de cada cosseno desse independe da sua frequência e da sua fase. É sempre Cn ao quadrado sobre 2. Então a potência durante uma representação, a potência associada à representação da série trigonométrica compacta de Fourier é dada por essa expressão aqui. Certo? Então o P é igual a C0 ao quadrado mais 1 meio do somatório dos Cns ao quadrado. Certo? Para que isso convija, né, esses ANs, os BNs, os FNs e os CNs tem que tender a zero quando o N tende a infinito. Bom, senhores, por hoje é só. A gente terminou todo o assunto referente à para a primeira avaliação. Então a gente tem aí um material bom nas aulas. Temos também as listas de exercícios.
Eu vou parar a gravação agora, porque agora vai ser mais conversa, né? Então a gente pode parar as gravações, entendeu? Vamos parar aqui essa gravação.